de algumas classes, né? Nessa nossa nova sociedade burguesa industrial, né, o lazer ele vai ser de alguma maneira estendido ao restante da população, né? Claro que, evidentemente, com uma desigualdade muito forte, né? Mas essa própria noção de um tempo livre para a própria sociedade operária, enfim, para a classe trabalhadora, implica também, né, com o contrato social do Fordismo, na possibilidade dessa classe trabalhadora consumir nesse mercado, né, e alimentar essa roda, né, um pouco dentro dessa ideia, né. Se a gente for pensar a perspectiva de um outro autor, né, que é o Baudrillard, que ele fala da sociedade de consumo, né, ele vai falar que antes os objetos de alguma maneira ultrapassavam os homens, né. Então, se a gente for ver aqui nessa nossa primeira figura, né, enfim, tinha aquela coisa, vai herdar um relógio que passa de família em família, né, e outros aspectos assim. E hoje em dia, que objetos que nos ultrapassam, né? Tá tudo ligado a uma lógica de produção muito rápida, né? E em que o consumo passa a, enfim, a ser uma normativa nesse sentido, né? De fazer uma rede de objetos que circule muito mais rápido, né? E que daí a gente vê um papel importante do lazer nesse sentido, né? Na medida em que ele cria projetos e intenções e sonho das pessoas, né? Com a própria ideia de consumir, né? E um pouco essa ideia do entretenimento, né? Um pouco assim, sonhando com as próximas férias, com a próxima viagem. Acho que um elemento que eu gosto de ver, né? Esse tipo de coisa é pegar aqueles catálogos de supermercado, né? Porque de alguma maneira eu tenho esse direcionamento, né? De, enfim, como é que as pessoas devem ou não consumir, o que elas podem fazer ou não com aquilo e como é que se insere, né, esses objetos nessa nova lógica. Então a gente vai ver, né, um pouco que essa perspectiva também dessa sociedade de consumo ela vai mudar, né, esse próprio entendimento do que é o lazer, né, como esse tempo para si, na medida em que hoje em dia esse tempo para si foi de alguma maneira cooptado, né, por essa, enfim, por esse próprio mercado, né? Acho que se vocês viram aquele documentário sobre as redes sociais, isso fica bastante claro, né? O quanto hoje em dia essas redes disputam a atenção de cada um, né? E a partir dessa disputa de atenção já conseguem largar um comercial ou algum outro projeto, enfim, do que a pessoa pode ou não fazer, né? Então, essa própria ideia do lazer como uma liberação, né? Como um tempo livre, é bastante questionada num certo sentido. Será que não seria um tempo de alienação ao invés de um tempo de liberação? Enfim, é uma coisa para a gente debater, né? E por um outro lado também, essa distinção bastante clara, então, que eu tenho aqui, né, entre lazer e trabalho, todo mundo aqui no domingo, hoje em dia também fica um pouco difícil, né, num certo sentido de que tu tá lá no domingo, mas tu responde um WhatsApp do trabalho ou alguma coisa assim, ou mesmo o próprio fato de poder responder ao trabalho pelo WhatsApp, né, e isso ficou mais claro ainda na pandemia, permite com que talvez eu trabalhe num outro local, não necessariamente naquele meu escritório, né, e essa própria relação em relação do trabalho que muda, né, não sendo mais focado tanto nas horas, né, mas sendo focado numa ideia de produtividade ou num trabalho que exige mais a criatividade. Então, o quanto isso fica bastante misturado hoje em dia, né? Então, a gente poderia ver, de alguma maneira, assim, essas três fases, né? Dessa sociedade de antigo regime, dessa sociedade industrial e, hoje em dia, dessa sociedade pós-industrial, né? Sociedade de consumo pós-industrial, em que esses tópicos, né, do ócio, do lazer e do entretenimento, de alguma maneira vão... esses conceitos, né, vão dialogar, vão ficar evidentes, mas a gente vai ver como é que eles se diferenciam nesse sentido, né?